Eu, cara, eu vou te falar uma uma das coisas que poucas pessoas elas pensam nisso. Poucas pessoas elas pensam nisso. Você já parou para pensar que, né, hoje você tem uma busca muito grande, uma busca muito grande por autoconhecimento. De fato, é uma busca muito grande por autoconhecimento. Mas em que momento você parou para se perguntar que o autoconhecimento vale muito pouco quando você basicamente não dispõe de meios para solucionar os seus problemas? O quanto vale, por exemplo, o autoconhecimento quando o meu conhecimento da forma como eu opero não é conhecido por mim? Se basicamente eu não faço a mínima ideia de quais são os movimentos da minha alma, como diziam os filósofos, né? Os filósofos, quando eles se referiam à alma, eles queriam dizer mente, tá? Inclusive por isso que o nome que vai dar origem à palavra mente é psique, não é verdade? Essa palavra ela deriva de psique, é uma palavra grega e quer dizer alma. Bom, então, quando eu não tenho conhecimento da, da minha alma, ou seja, da minha mente, da forma como basicamente eu opero, da forma como as coisas, né, elas se movimentam internamente, logicamente, eu não tenho uma 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 habilidade que vai me permitir fazer das informações que derivam do meu autoconhecimento algum aprimoramento em mim. Percebe isso? Então, se porventura eu se porventura eu tenho algum problema interno, como poderia eu resolver esse problema, né? Sem o conhecimento da forma como as coisas internamente se movimentam. Entende? É por isso que é muito importante a gente ter um conhecimento básico, ainda que básico, né, de psicologia, para que a gente possa, de uma certa forma, entender como as coisas elas se movimentam e então, a partir do momento que eu, no processo do autoconhecimento, começar a perceber os meus defeitos, os meus problemas, eu ter algum subsídio, né? Algum subsídio em forma de conhecimento para poder intervir, né? Para poder efetuar uma ação efetiva na solução daquele problema. Ou até mesmo para efetuar uma ação que, ainda que não seja efetiva, não me leve a fazer a coisa errada. Entende? Então, o autoconhecimento ele é muito útil, mas também é útil que nós tenhamos um conhecimento da forma como as coisas operam em nós, para que nós possamos aí criar boas estratégias para resolver certos problemas que eventualmente vamos descobrir com o processo de autoconhecimento.
Então isso é uma das coisas que você precisa se atentar, né? Para resolver, inclusive, uma série de problemas, né? Lembrando que o foco, o objetivo, é sempre identificar os problemas e intervir neles. Entende? Muitas pessoas, né, por exemplo, elas reclamam que tem uma série de pensamentos negativos e que não consegue se libertar, mas a gente sabe que os pensamentos eles podem perturbar, né? Logicamente, muitos deles perturbam, geralmente. Né? Então, os pensamentos eles têm essa possibilidade de ser perturbador. Da mesma forma que eles podem ser neutros e da mesma forma que eles podem ser terapêuticos. Não é verdade? Então, os pensamentos ele têm certas qualidades. E a partir do momento em que eu começo a desinteligentemente revirar os males do meu passado, revirar os problemas do meu passado, no famoso ato da ruminação do passado, quando eu começo a ruminar o meu passado, entende? Logicamente, eu estou trazendo de volta a luz, trazendo de volta a minha consciência, tudo aquilo o qual eu até poderia trazer de volta a minha consciência, mas para pôr em xeque, para questionar, para trabalhar aquele evento mentalmente, de forma a enfraquecer o poder dele sobre mim. Percebe? Agora, trazer a luz, trazer a consciência por trazer, logicamente, vai fazer com que... E aqui, basicamente, a gente já entra um pouco mais para uma coisa mais teórica, né? Onde, basicamente, a gente tem a retroalimentação da negatividade na memória, né? Lembrando, tudo que você pensa só pode ser pensado porque está arquivado na memória. O que não está na memória não pode ser pensado. Entende? Então, basicamente, você, por meio da experiência, coleta as informações pelos 5 sentidos. Essas informações vão ser armazenadas na memória, povoando a memória e gerando a expansão da memória, né? E os pensamentos vão resgatar essas informações, porque eles serão construídos em cima delas. Entende? Você não já viu aquelas pessoas que vão nas festas e depois só sabem falar o que se passou nas festas? Por quê? É exatamente porque toda a experiência na festa foi registrada na memória. Então ali ela tem subsídios para formar pensamentos, que são exatamente pensamentos que discursam sobre aquilo que está armazenado. Então, a memória, ela é alimentada pelos pensamentos. Então, quando eu tenho pensamentos ruins, perturbadores, eu, de uma certa forma, estou alimentando a minha memória com essa perturbação. Eu estou expandindo a minha memória nesse sentido negativo. Agora, a partir do momento que eu começo a pensar, a partir do momento que eu trago à minha mente, busco trazer pelo menos, pensamentos que, de uma certa forma,
eles criticam, põem em xeque, né? Vamos dizer assim, põem em xeque, e eles mudam o meu ponto de vista acerca das coisas, dos meus eventos do passado, principalmente. É aí que basicamente eu começo a subsidiar a minha mente com coisas que vão contra a minha negatividade. Essa é a chave para reverter a negatividade. Essa é a chave para reverter a negatividade. Entende? Com o tempo, a partir do momento que eu começo a estabelecer isso como uma prática na minha própria vida, eu começo a, como uma chave, girando uma chave, mudando toda a negatividade que há em mim, transformando essa negatividade de uma forma que ela se torne neutra ou otimista. É aí que eu vou fazendo a limpeza. Isso é remover o lixo. A gente fala, né, nesse sentido figurado, removo o lixo, removo o lixo, removo o lixo. Remover o lixo é simplesmente colocar ele em xeque, criticar ele. E de uma certa forma, com o tempo, você vai reciclar. E nesse processo de reciclagem, você vai obtendo coisas boas daquilo que antes era inútil. Então, para que você possa obter o resultado da neutralidade e do otimismo, é necessário muita reflexão. Criticar vários pensamentos negativos e perturbadores, para que eles com o tempo se transformem. Não tem outra forma. É isso aí. Entende? E lógico que para isso você também precisa expandir sua memória, fazendo boas leituras, buscando coisas inteligentes para expandir exatamente a sua mente. E então você vai ter subsídios para construir pensamentos que vão ser capazes de trazer para você efeitos terapêuticos. Não há possibilidade de você construir pensamentos com efeitos terapêuticos sem a busca por um conhecimento valoroso. Não há, você não tem tijolos para construção. Você quer construir otimismo? Entenda que você vai precisar de tijolos para construir o otimismo. E são os tijolos que são próprios do otimismo. Você quer destruir o pessimismo? Entenda que você vai precisar de um trator, um bom trator, para destruir os tijolos que você edificou pessimista. Não é? Então, é assim que funciona. A nossa mente ela tem um padrão de funcionamento aonde ela usa aquilo que está na memória como recurso para a formação dos pensamentos. Então, a partir do momento que eu começo a enfraquecer a negatividade, eu começo a dar chances da neutralidade e do otimismo pintarem no cenário mental. E aí as coisas tendem a mudar. Mas, entenda uma coisa. Autoconhecimento é bom, mas é preciso também entender, ainda que minimamente, o seu funcionamento para que você possa desenvolver certos padrões que vão te ajudar a resolver os problemas que você vai identificar no processo de autoconhecimento.